Oiê, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje, com essa onda de calor, não tenho café aqui no nosso tradicional café com macarrons. Eu tô aqui com uma água saborizada com frutas vermelhas, gente. Precisa para refrescar, né? Água saborizada. Não tem café por causa do calor, não tem vinho por causa do horário. Então vamos inovar, né? Com água saborizada aqui com frutas vermelhas. Boa tarde, sejam bem-vindos. Oi, Silvânia. Chegando, pessoal, pra gente fazer, ó, guirlanda de Natal com macarrons. E o que não falta aqui é guirlanda, viu, gente? Hoje nós vamos montar essa daqui, mas eu fiz mais dois modelos, tá? Ó, fiz esse daqui. Olha que fofura. Gravei pra postar pra vocês. Boa tarde. Vinho geladinho vai bem, né, Silvânia? Deixa pra mais tarde, viu? E olha essa. Oi, Tere, boa tarde. Olha essa, gente. Que fofura. Como eu gosto muito de Natal, né? Eu tenho muitas ideias e vou colocando em prática aí pra poder trazer pra vocês. Hoje nós vamos montar essa daqui, né? Até na semana passada tive uma sessão de mentoria com uma aluna. E eu tava falando pra ela como é importante a gente não ficar seguindo nossos concorrentes diretos, e sim outros nichos, né? Que a gente vai tendo ideias. Essa daqui, eu vi um vídeo no Instagram fazendo a guirlanda com bombom Ferrero Rocher. E aí eu pensei, por que não fazer, né? Com o macarrão. Porque até tem uma embalagem, né? Pra fazer a guirlanda com macarrons, mas ela fica diferente, né? Os macarrons ficam assim, ó, viradinhos, né, ao contrário, e é uma embalagem plástica que a gente encaixa os macarrons ali. Também é muito lindo, mas tem o custo da embalagem, né, que é mais alto, e ali você fica limitado a quantidade de macarrons, a quantidade que cabe na embalagem. Essa daqui, o tamanho da sua guirlanda vai depender do tamanho do seu celofane, tá? Eu vou mostrar aqui a medida do que eu usei para fazer essa com 6 unidades. Que eu achei que ficou um tamanho bom, porque daí o custo fica bom, né, pra você vender. E a embalagem, o celofane que eu comprei foi um saquinho daqueles plásticos. Então, achei bem fácil também de encontrar. Já vou começar aqui a mostrar pra vocês. Vou começar, então, falando pra vocês quais os materiais que eu vou usar aqui pra fazer essa guirlanda de macarrons, né? Então, aqui, como eu falei pra vocês, pra essa medida que eu vou passar do celofane, eu usei 6 macarrons. Eu tentei fazer com 7, eu queria colocar mais um, mas eu achei que ficou muito apertadinho. E com 6 eu achei que ficou ideal pra essa medida que eu tinha, tá? Eu já tinha esse saco de celofane aqui. Eu não comprei uma folha grande, então eu fiz com essa medida que eu tinha e eu vi o tanto que coube aqui, tá? Então, ele é um saquinho de celofane que eu cortei, ó, e abri, tá? Você pode comprar a folha inteira e aí você consegue até colocar mais macarrons, mas aqui eu achei que ficou um tanto bom, tá? Porque daí o valor, né, também, como você faz o custo aí pela quantidade de macarrons, eu acho que você consegue vender mais unidades se o valor não for tão elevado, tá? Não esqueçam na hora de precificar a sua guirlanda que você vai ter que colocá-la numa sacola bem bonita, né? Então, não esqueça de colocar o valor da sua sacola também na hora de precificar a sua guirlanda, tá? Então, aqui, eu tenho um saquinho de celofane, que ele antes de eu cortar, né? Ele era um saquinho. E a medida dele é 25, aqui, por 35, tá? A medida desse saquinho, aquele saquinho PP, né, que é próprio para alimentos, a medida dele é 25 de largura por 35 de comprimento. E aí, o que que eu fiz? Eu cortei aqui a lateral, cortei o fundo e ele ficou assim grandão. Então, e eu vou usar assim, tá? Não vou usar só metade, porque senão não cabe nada de macarrão. Então, ele acabou ficando com 50, né? Porque daí ficou as duas metades, 50 por 35, tá? Essa é a medida do celofane que eu tô usando. O que mais que eu vou usar de material? 6 macarrons, uma dica que eu dou aqui, tá? Porque eu fiz alguns testes. Deixa assim, ó, o recheio pra dentro do macarrão, tá?
Tenta colocar, afunda ali a casquinha do macarrão para caber bastante recheio, para também não ficar um macarrão sem recheio, mas não deixa que transborde. Tá vendo aqui, ó, que o recheio tá todinho dentro do macarrão? Não tá para fora? Por que que eu não acho legal deixar sair o recheio, tá? Porque pode sujar ali o celofane e daí não dá uma aparência legal na nossa embalagem, né? Fica todo melecado ali de recheio. Então, cuidado. Boa tarde, Virgínia. Gente, olha esse macarrão, que maravilha, brilhante, branquinho, sem usar corante, do jeito que eu gosto, tá? Então, vamos lá. Gente, agora que eu tive uma ideia, se a gente fizesse todos os macarrões da guirlanda assim, já pensou? Que fofura que ia ficar? Pode fazer, pode decorar os macarrões que vão ali, como a gente tem a embalagem transparente, né? Esse daqui eu gravei, eu fiz as bolinhas vermelhas com o glacê real e o lacinho com pasta americana. O meu não fica liso, já não sei mais o que fazer. Virgínia, tem tanta coisa que a gente pode fazer, tá? A primeira é o fornecedor da sua farinha de amêndoas. Ela tem que ser uma farinha muito fininha, própria para macarrons, tá? E a segunda, o ponto da macarronagem, tá bom? Oi, Selma, tudo bem? Então, gente, aqui uma ideia para vocês também. Eu tô fazendo ele lisinho, ele branquinho, lisinho, sem decoração, maravilhoso, sem corante, tá? E aí você pode fazer da cor que você quiser. Aí eu vou usar também fita de cetim para decorar a nossa guirlanda. E eu usei essas tirinhas de sisal para poder fazer a amarração entre um macarrão e outro, que vocês vão ver como faz, tá? Eu já deixei cortadinho aqui para facilitar. Aluna maravilhosa, Elisângela, tudo bem? Gente, Elisângela fez um catálogo lindo, lindo, lindo. Tô apaixonada pelo Natal de vocês, viu? Gente, eu vou abaixar aqui um pouquinho, então, o celular, pra eu mostrar como eu vou fazer a montagem. Tá dando pra enxergar aqui? Oi, Má! Chegou pra fazer a guirlanda. A Má já tá até com encomendas da guirlanda, né? Uma cliente dela viu na internet também. A guirlanda, se eu não me engano, foi com brigadeiros que ela viu, ou com bombom, não sei. E aí já perguntou pra ela se ela não faria com macarrons. Então, ela já tá super na tendência, né? Vou abaixar aqui um pouquinho, então. Me falem aí se tá dando pra ver direitinho. Tá dando pra ver? Então, aqui, ó, deixa eu tirar. Eu tenho o meu celofane com a medida 50 por 35, tá? Eu vou deixar aqui na minha superfície. Eu coloquei nessa superfície branca porque eu acho que é melhor de ver do que o granito preto, tá? Vocês me falam se tá dando pra ver direitinho. Oi, Adriana, chegou! E aí, eu vou simplesmente arrumar aqui os meus macarrons em fileirinha, tá? Espalhados aqui pelo meu celofane. Faltou durex, ó, no meu material. E aí, estão bem enfileirados. Não importa muito a distância, não precisa ser tão certinho, tá? A gente vai arrumando depois, eu vou mostrar pra vocês. Só deixa uma boa borda aqui, ó, porque na ponta a gente vai ter que amarrar a fitinha, tá? Lindos, né, Virgínia? E merengue suíço, viu? Teve até uma pessoa que comentou comigo hoje, fez um comentário lá no Instagram, que ela queria muito trabalhar com o merengue suíço, mas que ela não gosta dos pezinhos. E aí, quem me acompanha aqui já sabe que esse também era o meu problema, né? Eu queria pezinho delicado, superfície lisinha, brilho, e me falavam que só dava certo com merengue italiano. E eu faço com merengue suíço. Vocês estão vendo aqui a delicadeza desses macarrons. Vai me dizer que não é. Ó, então aqui, ó, eu só coloquei por cima e vou dobrar aqui, ou quem quiser pode cortar. Eu não gosto muito de ficar cortando celofane, eu acho chato. Então, eu vou dobrar. Esse vai ser o nosso avesso da guirlanda, tá? Então, não tem problema. Dobrei aqui o tanto que eu quero, vou prender com durex. Vou prender 3, tá bom, tá? Ó, não dá nem pra perceber que tem durex, tá vendo? Aí, vou começar aqui pela pontinha. Vou amarrar uma fitinha do... Eu tô usando sisal, pode ser outra linha que você tiver, tá? Só é bom ser fininho
porque ou se for fita de cetim na cor que você já queira, né, pra decoração de Natal, porque daí vai aparecer. Então, amarrei aqui a minha pontinha, ó, como se fosse um bombom, uma balinha, tá dando pra ver? Aí, ó, ele tá aqui na fileirinha. Eu chego ele bem pertinho da minha amarração e venho pro próximo. E vou amarrar também. Não preocupem com as pontas, tá? Depois a gente vai arrumar certinho. Ó. Tá vendo? Ficou que nem um bombonzinho aqui, ó. Tá dando pra ver? Aí, deixo tudo bem justinho e vou pro próximo. E próximo. Até a gente amarrar os 6 macarrons, tá? Não deixa muito frouxo, que depois... E também não aperta muito, ó. Tem que ter a mobilidade, tá vendo? Pra gente transformar depois em guirlanda, tá? Por isso que, ó, essa medida eu já testei, dá certinho pra 6 macarrons. Os meus macarrons têm entre 4 e 4,5 centímetros, tá? O tamanho padrão. Vamos aqui, quase acabando. E agora a pontinha também. Na pontinha eu gosto de colocar um maior, tá? Porque daí a gente vai amarrar uma pontinha na outra. Aqui a pontinha eu vou arrumar direitinho, tá, gente? Pra não escapar. Ó. Tá bom? Aí ficou essa cobrinha, né? O que a gente vai fazer? Juntar aqui em cima. Ó, a gente vai pegar as cordinhas da ponta e vai amarrar. E já vai ficar formada a nossa guirlanda. Não deixa tão pertinho uma da outra, tá? Ó, eu deixei um espacinho. Eu achei que ficou melhor assim, ó. Deixei um espacinho, porque aqui a gente vai colocar o laço, tá? Depois, se você quiser amarrar... Ó, tá vendo como não aparece que tem as voltinhas do celofane, não aparece durex, não aparece nada. Agora eu vou cortar esses fios que sobraram, né? Porque tem que ter um acabamento bem bonito, tá? Então, vou cortar aqui. Não corta muito rente, porque senão você pode perder o nó e se desfazer a sua guirlanda, tá? Lembra que aqui é o avesso. Então, a gente vai cortar, mas não no toquinho. Ó. Olha aí, gente. Aí, agora... a gente vai ajeitar aqui. Essas duas pontas aqui, eu gostei de deixar do sisal, tá? Vou mostrar pra vocês por quê. Eu fiz esse laço, ó, de forma bem simples, tá? Sem molde nem nada. Vocês querem que eu mostre aqui como eu fiz o laço? Cortei um tanto de fita. E fiz um laço assim, ó, a mão livre mesmo, tá? O que eu indico pra vocês? Faz um assim, a mão livre, vê o tamanho que você achou legal, e aí você desmancha e usa como molde pra ver o tanto de fita que você vai cortar pra não ter desperdício. Ó, aqui eu vou ter desperdício, tá vendo? Porque eu não vou deixar essa parte aqui tão comprida. Aí, se eu gostei do tamanho que vai ficar aqui... eu vou usar como molde. Então, vou cortar aqui pra mostrar pra vocês o tanto que eu acho legal. Gente, nessa hora, a tesoura tem que estar boa, viu? Porque tem que ficar um acabamento bonito aqui, ó. Então, aqui eu tenho o meu laço. Ficou do tamanho que eu gostei, eu desmancho e uso essa fita aqui como medida pra deixar cortado todos os meus laços de guirlanda, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam, hein, gente? Aí, eu vou pegar aqui
o meu laço, tá dando pra ver? Colocar aqui na minha guirlanda e vou amarrar com o meu sisal, tá? Aí, se você quiser aqui, se você usou fita de cetim, já vai ficar bonito também, vai dar um acabamento. Aí é do seu gosto. Eu gosto muito de sisal. Ó, tá vendo? Eu tô prendendo o meu laço aqui. E aí, eu posso ou colocar pra trás esse sisal e cortar, né? Como eu fiz com as outras, ou posso fazer um lacinho, que foi como eu fiz naquela de modelo. E eu gostei de ter o sisal, eu gosto, acho que tem tudo a ver com o Natal, né? Então, eu vou aqui e corto o tamanho que eu acho, tá? E aqui eu já tenho minha guirlanda. Olha, gente, vocês gostaram? Não é maravilhoso e prático de fazer? Fala pra mim. Aqui, ó, você pode cortar também, tá? Sobrou aqui na pontinha. Tá? E se você quiser deixar mais juntinho, dá um nozinho aqui, ó. Você vai ajustando conforme você quer. Ficou do jeito que você quer? Corta a rebarba. Lembra de não cortar no toquinho pra não perder o laço. E ó, está pronto, maravilhoso a nossa guirlanda. O que vocês acharam, gente? Não vale super a pena fazer? Lindo, né? E olha aqui. E essa? Gente, eu vou falar que essa daqui eu não fiz com molde no tapete transparente. Eu fui marcando com o bico. Então, eu também gravei, vou mostrar pra vocês como eu fiz. E eu também adorei fazer essa, tá? Essa daqui eu indico colocar numa caixa, tá? Essa daqui, então, é um modelo um pouco mais caro, né, pro cliente. Essa daqui você vai conseguir ter um valor bem acessível, tá bom? A verde, né, Adriana? Ficou linda, vou mostrar pra vocês. E aí, quando eu fiz essa verde, eu também já fiz esse daqui pequenininho, ó. Que eu adorei. Ó, cadê a... Quem foi mesmo que falou do macarrão que não tá lisinho? Foi a Virgínia, né? Virgínia, me fala, você usa merengue italiano, suíço, francês? O que você acha que pode estar interferindo aí no seu macarrão? Olha que lisinho, que brilhante. Dá pra ver o brilho aí, gente, desse macarrão? Maravilhoso. Olha só. A gente tava até falando de precificação, né? Dessa guirlanda. Então, depende de quanto você cobra o seu macarrão. O verde, o recheio, é o meu preferido, pistache. É maravilhoso esse recheio, né, Silvânia? E faz muito sucesso, tem muito a ver com o Natal, né? A guirlanda, aqui, ó, no meu caso, 6 macarrões. Se você vende, por exemplo, um preço médio aí, R$7 cada macarrão, você vai ter aqui de custo, então, R$42 de macarrões. E aí, você vai ver quanto você vai gastar de embalagem, que vai ser o quê? Uns R$3? Então, dá 45. E aí, mais a sacola. A partir de R$50 dá pra você vender essa guirlanda. Vocês não acham que é um belo presente? É diferente, né? Depende aí o que você vai... Se você vai decorar cada macarrão que vai na guirlanda, você já tem mais valor agregado, você já pode cobrar mais. Você pode fazer 2 tamanhos, né? Essa de 6 e outra maior, desde que você compre o celofane maior. Então, gente, eu gosto de coisa assim, prática. E aqui, ele não tá exposto, porque ele está numa embalagem, né, bem fechada. A gente deu várias voltinhas aqui com o celofane, então ele tá protegido tanto da umidade ou da secura do ambiente, né? Ele pode ficar o tempo aí, um dia exposto sem problema. Mas, geralmente, a pessoa vai presentear, né, ou vai usar no dia do Natal, na ceia. Então, são os mesmos cuidados que você teria se fosse um macarrão sem essa embalagem. Deu pra entender? E aqui, ó, a guirlanda branquinha. A minha receita, eu não uso corante, tá? Branco, porque eu não gosto do dióxido, né, de titânio, porque é um corante que em alguns países ele já tá proibido. Então, por que o meu macarrão fica mais branquinho? Principalmente pela escolha dos ingredientes, tá? A farinha já é bem clarinha.
Ai, Carla, você vai amar fazer macarrão. Você vai amar. Você vai amar, inclusive, participar do grupo. Quem é aluna e tá aí, pode contar como é o nosso grupo, se não é maravilhoso. O conteúdo do grupo, Lu, eu até postei aqui no Instagram, tá? Acho que tá ainda nos meus stories, se não tá no destaque do maravilhoso mundo dos macarrons. Mas qualquer coisa você pode me chamar que eu falo pra você. O conteúdo é completo, tá? Você vai conhecer desde a história dos macarrons, a função de cada ingrediente, a função de cada utensílio, por que você tem que usar aquele utensílio, quais os tipos de tapete que você usa para assar macarrons, por que eu escolho usar o tapete de teflon, qual a marca que eu indico, todos os meus fornecedores. A Marga falando, o grupo é ótimo, é mesmo, maravilhoso, gente. Você tem acesso à receita do macarrão, passo a passo, você tem a receita dos recheios, você tem acesso ao grupo de suporte, gestão financeira, todos os templates, macarrons personalizados, curso de fotografia para fotografar os macarrons e postar no Instagram, modelo de orçamento, modelo de contrato, ficha técnica, todas as suas dúvidas você tira lá comigo no grupo o mais rápido possível. Quando às vezes, se eu demorar um pouquinho para responder, os outros alunos ajudam, porque é uma comunidade que tem ali, onde todo mundo quer ver o melhor do seu colega, né? Todo mundo quer o seu sucesso também. Então, quem puder ajudar, responde primeiro. Isso é maravilhoso, tá? Tem curso de fotografia, exatamente. Ah, Adriana, obrigada, que bom. Que bom. É importante, né, a gente fazer essas lives, ter um contato assim mais próximo, antes de vocês comprarem o curso, para ver se vocês se identificam comigo, né? Porque às vezes você quer o curso daquela pessoa, mas não se identifica com a pessoa, não aguenta nem ouvir a voz da pessoa, então às vezes acontece isso. Oi, Dai, que saudade de você. É simples, viu, Lu? A planilha de precificação que eu coloquei no curso recentemente, acho que não sei se foi esse mês ou mês passado, foram planilhas que eu mesma criei, tá? Com base em pessoas que trabalham em casa. Então é tudo direcionado para isso. Além da planilha de precificação, você também tem uma planilha onde você vai colocar a meta que você tem para atingir. Por exemplo, eu quero faturar R$5.000 por mês. Quantos macarrons eu tenho que vender? E ele vai calcular e te dar. Se eu faturar R$5.000, quanto na verdade que é de lucro? Essa planilha vai te falar. Também tem uma planilha onde você tem uma calculadora de ingredientes. Então, por exemplo, você tem 200 macarrons de uma encomenda. Aí você coloca lá nessa calculadora e ele vai te dar quanto você tem que comprar de cada ingrediente e quantas receitas você tem que fazer para chegar naquele resultado. Gente, então facilita demais, demais, demais. Ah, Silvana, realmente, não tem por que ter frescura, né? A gente é tudo igual. Exatamente, Adriana, é muito importante você entender. Eu procuro sempre, nas minhas aulas, no nosso encontro, nas nossas dúvidas, falar o mais simples e prático possível. Eu gosto de tudo muito prático. Então, é assim que eu gosto de trabalhar também com vocês. Deixa eu ver a pergunta aqui da Virgínia. Na minha cidade não tem farinha? Exatamente. Na minha também não tem, viu, Virgínia? Eu moro em Ribeirão Preto. Na minha cidade também não tem uma farinha própria para macarrons. Eu tenho um fornecedor de outra cidade e eu compro pela internet, assim como minhas alunas, tá? Então, eu indico. Uma coisa muito importante que eu indico, inclusive quero falar para quem vai entrar no curso. Gente, pelo menos para começar, use as marcas e os fornecedores que eu indico. Eu trabalho com macarrons desde 2016. Eu já testei muitas marcas, eu já testei muitos jeitos, já testei muitas técnicas. Tudo que eu coloquei no curso foi o que realmente foi o mais prático e o que me deu mais resultado. Então, principalmente nesse momento de aprendizado, use as marcas que eu indico, porque o seu resultado vai ser melhor. Depois que você já dominar totalmente, você pode fazer os seus próprios testes, assim como eu fiz. Mas no momento da aprendizagem, eu peço que vocês sigam exatamente como está no curso, tá bom? O tipo de merengue que eu uso merengue suíço,
tá? Lu, eu não tenho, tá? Eu tenho 100% de aproveitamento. A minha receita rende 35 macarrons e as minhas alunas também estão tendo resultados incríveis. Na verdade, não é o tipo de merengue que vai te dar perda ou não, tá? É a técnica que você vai utilizar. Tanto o merengue italiano, o suíço ou o francês, você pode ter bons resultados. Depende da proporção dos ingredientes que você vai usar e da técnica que você vai utilizar. Eu, como já falei, eu queria muito trabalhar com merengue suíço, porque eu acho muito mais prático do que o italiano. Só que eu queria os resultados que só me falavam que só era possível com o merengue italiano. Que era o macarrão lisinho, brilhante e com pezinho delicado. E eu fui fazendo testes de proporção ali, né? Porque os ingredientes geralmente são sempre os mesmos, mas a gente vai mudando as proporções e a técnica até chegar no resultado que quer. E hoje, com essa receita, eu não mudo mais nada. Eu sou totalmente satisfeita e os meus alunos também. Então, convido vocês a estar lá no grupo VIP para receber essa oferta. E essa turma será muito maravilhosa. Eu espero vocês com muita alegria para todo mundo fazer macarrons ainda esse ano, tá bom? E venham com bastante vontade de aprender, com bastante expectativa, sim, porque macarrão faz a diferença na sua vida na confeitaria, tá? Aconteceu comigo. E aí, me falem, qual vocês preferem? A branquinha ou a verdinha? Qual vocês gostaram mais? Ou a mini? Ai, tudo que é do Natal é muito encantador, né, gente? E a gente vai trazendo essas opções aí pro nosso cliente, mas sempre... quando a gente vai fazer um produto novo, uma embalagem nova, uma decoração nova, vamos sempre passar por aquela peneira, né? Que a gente tem que pensar. E se eu vender 500 desse? Então vamos... Eu não gosto muito de trabalhar com muitos detalhes, tá bom? Carla, eu comecei no forno a gás, tá? Comecei, fiz bastante macarrão no forno a gás. Pode começar sim, tá? O que você tem que ter para trabalhar melhor no forno a gás? Eu até tenho aula gravada no curso especialmente sobre isso, porque eu comecei no forno a gás, né? Você tem uma menor produtividade, porque geralmente você só assa uma assadeira de cada vez, tá? E você tem que fazer testes. Então, não é que não dá para fazer no forno a gás. Dá. Só que você não vai ter a mesma produtividade do que se você tem um forno de convecção com 4 bandejas assando ao mesmo tempo. Só que pensa comigo, quando você tá começando, você também não tem encomendas grandes, né? Então eu acho que vale super a pena começar com o forno que você tem, tá? O que você vai ter que investir é um termômetro de forno, que ele custa acho que uns R$30, porque você vai ter que fazer testes, como eu ensino lá na aula, e para conhecer o seu forno. Eu fiz, gente, nesse forno aqui, ó. Esse forno aqui é a gás. Foi nesse forno que eu gravei a aula de macarrons como assar no forno a gás. E como eu já domino a técnica, né? Porque eu já fiz muito macarrão no forno a gás. E quando eu comprei esse forno, no primeiro teste que eu fiz, já deu certo meus macarrons. Então, é questão de técnica, paciência e ter o termômetro de forno, tá, gente? Sem o termômetro de forno, eu não aconselho. Eu não faço com a porta aberta, viu, Lu? No meu forno a gás. Eu vou mostrar como que faz. Dentro do curso tem uma aula específica sobre isso. E o macarrão não é que nem bolo, tá? O macarrão não estraga se você abrir a porta do forno, tá bom? Isso daí não influencia. Abrir a porta do forno não influencia do macarrão não dar certo. São outras variáveis. Se precisar, você ficar com a porta entreaberta. Nesse meu forno aqui, que a temperatura mínima dele é 180 graus, usando a técnica que tem lá na aula, eu não precisei deixar a porta entreaberta, tá bom? Então, você vai ter que fazer teste para ver se no seu vai precisar. Mesmo o forno, hoje em dia eu tenho o forno da prática, o Mini Conve, que é maravilhoso. Eu asso a 115 graus por 18 minutos. Tenho alunas que têm o mesmo forno e tem que usar outra temperatura. Então, não adianta. Independente do forno que você tem, você vai ter que fazer o teste para ver qual é a temperatura perfeita no seu caso, tá? Isso daí não tem como eu te garantir que vai ser tal temperatura.
porque pode oscilar. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Quem ainda não está no grupo VIP, clica no link da bio, entra lá, porque depois eu vou mandar ainda um PDF com todos os materiais que usei para fazer a guirlanda, só para quem estiver no grupo VIP. E também a oferta da Black Friday vai ser enviada primeiro para quem estiver no grupo VIP, tá bom? Mas por enquanto agradeço a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado, tá? Da guirlanda. Carla, espero você lá, hein? Gente, boa noite. Obrigada pela presença e eu quero ver muitas guirlandas por aí, ó. Quem quer tirar um print, postar lá, eu vou adorar ver, tá bom? Quem gostou aí da aula, tira um print, posta e me marca que eu vou adorar ver, tá bom? Vamos adoçar esse Natal aí com macarrons. Beijo!